Clara. Vamos iniciar mais uma aula gravada da nossa disciplina de literatura? Hoje a nossa aula é bem diferenciada. Nós vamos trabalhar não a escola literária, mas nós vamos trabalhar uma dica de leitura muito interessante e que eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Vamos lá? Sobre a leitura. Nessa aula de hoje eu abordo uma obra diferente. Ela sai dos padrões do que nós vamos continuando a estudar nos conteúdos teóricos da literatura e nós vamos trabalhar nessa aula gravada uma dica atual. Nós vamos fazer aqui uma resenha literária e com isso nós vamos poder abordar uma série de características para deixar vocês bem curiosos e ficarem bem interessados não apenas em assistir aos filmes da saga Crepúsculo, mas vocês também poderem conhecer a nova obra dessa maravilhosa autora e perceber a importância de estudar a literatura para poder se conectar com esse mundo atual, com as novidades, com aquilo que vocês gostam. E por isso eu decidi fazer essa aula diferente. A gente aqui vai falar sobre conteúdos muito bacana que vocês irão gostar bastante. Então a nossa aula se inicia agora. Vamos lá. E a partir de agora, nós vamos falar especificamente do conteúdo da nossa aula de hoje, a resenha literária. Todo esse conteúdo foi inspirado em uma nova dica de leitura que eu trago para vocês e que foi baseada em um conteúdo que eu localizei num blog que eu recomendo a vocês a visita, que é o blog Leitora Compulsiva. Então, os conteúdos que estão aqui, nessa dica de leitura que nós vamos comentar e que está relacionada à escola simbolista, estão presentes no blog Leitora Compulsiva. E trazemos como especial uma autora que vocês com certeza devem conhecer bastante. Essa autora é a Stephenie Meyer. A Stephenie Meyer é uma autora que traz muito conteúdo voltado para o público jovem. Ela é uma escritora reconhecidamente famosa e que produziu a trilogia, a saga, que já se estendeu por muito mais conteúdos, Crepúsculo, e que vocês, público jovem, curtem bastante. Aqui a gente vê os livros todos da saga, em sua maioria, e o que nós vamos conhecer dessa autora? O que isso tem a ver com o que nós estudamos em literatura? Nessa resenha literária, a gente vai conhecer um pouquinho dessa autora, porque é sempre interessante não somente ler a obra, assistir ao filme, mas conhecer sobre o autor, saber o estilo dele, que abordagem ele faz. Então, olha, o nome completo da autora, Stephenie Meyer, nasceu na cidade de Hartford, em Connecticut, dia 24 de dezembro de 73. Ela também é uma autora jovem, filha de Stephen e Candy Morgan. Stephenie Meyer cresceu em Phoenix, Arizona, junto com seus 5 irmãos. Olha que interessante o nome dos irmãos delas: Seth, Emily, Jacob, Paul e Aiden. Vocês já conhecem alguns nomes aqui de alguns personagens que aparecem nas tramas e histórias da Stephenie Meyer? Pois é, ela é a segunda filha de 6, e assumiu as funções de irmã mais velha em uma grande família mormon. O que é o mormon? O mormon é uma religião, um grupo, eles se sociabilizam entre si, eles têm a forma de crença religiosa diferente dos famosos protestantes, crentes e os católicos, ou espiritualistas ou espíritas. Os mormons formam um grupo fechado que permitem que eles se relacionem normalmente somente de acordo com as suas crenças. Eles prezam a presença forte masculina, a crença na virgindade até o casamento, costumes e hábitos muito próprios deles. Eles não têm o hábito de assistir televisão, eles não têm o hábito de se relacionar com pessoas fora da comunidade mormon. E uma comunidade mormon muito conhecida no Brasil é a Igreja do Sétimo Dia, que eles têm essa característica de seguir a crença mormon. E desde cedo ela desenvolveu uma paixão pela leitura
e tornou-se uma ávida fã dos autores clássicos. Os clássicos é aqueles que a gente já leu, inclusive, na nossa lista de paradidático. Então, olha só, Jane Austen, Charlotte Brontë e Margaret Mitchell, entre outros. Esses autores, porque ela tem essa característica, nacionalidade, fora do nosso país. E embora Maia sentisse deslocada entre os outros alunos privilegiados, ela estudou numa escola no ensino médio chamada Chapel High School, em Scottsdale, no Arizona. Ela era uma excelente aluna. Então, desde cedo ela já tinha o gosto pela leitura, gostava bastante de estudar, e ao se formar em 92, as suas notas eram tão boas que lhe renderam um prêmio, uma bolsa de estudos por mérito. Olha que bacana isso, né? E ela usou esse prêmio para estudar na Universidade Brigham Young, onde se formou em literatura inglesa. Então, ela se tornou escritora justamente por ter afinidade com a leitura e se especializou, se formou em literatura inglesa, em 97. Então, quando ela começou a produzir a sua saga Crepúsculo, esse foi o seu primeiro romance, né? Então, ela diz que ela teve essa ideia porque ela teve um sonho. Ela sonhou, isso é muito semelhante com a história de outra autora, de uma outra saga famosa, a autora do Harry Potter, também ela sonhava com a história, com os personagens. Então, assim também foi com a Stephenie Meyer. Então, ela teve esse sonho, menina, e através desse sonho, que foi uma coisa que ficou muito forte na mente dela, ela se decidiu a produzir a saga e escrever essa história tão vista e tão lida atualmente. E aqui eu coloco para vocês a imagem dos livros que também estão aqui ao lado, né, e que eu recomendo que vocês, se viram os filmes, se são fãs da saga, que vocês leiam o livro, justamente para ter essa outra visão. É muito importante você poder ter essa comparação, essa noção da produção literária em relação à produção cinematográfica. São linguagens diferentes. E a nossa resenha literária, a nossa aula de hoje de literatura tem justamente esse enfoque. Dar para vocês essa dica de leitura tão bacana do novo livro da autora, né? Porque a gente estuda literatura e a gente precisa também estar atento a essas novidades. Então, o novo livro dela, Midnight Sun, O Sol da Meia-Noite, ele relata os acontecimentos do primeiro romance na visão do vampiro Edward Cullen, par romântico da principal personagem, a Bella Swan. Então, eu trago aqui o livro para vocês, a gente vai fazer uns comentários para despertar aquele gosto para a leitura, para que vocês possam comparar o que nós estudamos na literatura, saindo um pouco daquele conteúdo teórico, de coisas que aconteceram no passado, para que a gente possa entender e trazer para o momento presente, porque a literatura é viva e por isso a nossa aula hoje tem esse enfoque tão diferenciado. A gente vai trabalhar, vai falar sobre uma obra para que vocês tenham essa pegada da leitura mais atual, né? Uma coisa que eu trouxe para vocês que é muito interessante para aguçar vocês o gosto da leitura é o seguinte: a capa do livro é algo que despertou muita curiosidade nos fãs. Por que a Romã? Uma figura que a gente aqui no Brasil não curte tanto, né? Sequer conhece, apesar de terem alguns pés espalhados do pé de romã por aí. É uma fruta que também está ligada a umas questões assim mais de simpatias do ano novo, que algumas pessoas fazem para atrair prosperidade. Mas a capa, ela já traz uma mensagem oculta, muito interessante, que liga a literatura ao conceito da mitologia e à história do livro, né? E aí é legal que a gente vai fazer aqui uma comparação muito interessante. Olhem só, queridos, o que nós temos aqui? Olha, na primeira capa do livro, com a visão da Elizabeth Swann, da Bella, a capa tem a maçã, né? E a gente agora, nessa nova versão, aqui a gente tem o livro sendo narrado pela Bella. Aqui a gente tem a história, a mesma história, sendo narrado pelo Edward. E aqui nós temos a maçã. E por que tem a romã? Então, olha só, romã na mitologia. Olha, a romã está presente em diversas mitologias no mundo. O mitológico está ligado ao quê? Ao subjetivo, ao imaginário, à questão da divindade, à questão do misticismo, ao sonho. Tudo presente no simbolismo, perfeito? Então, essa história ficou mais conhecida envolvendo a fruta
a Perséfone, na mitologia grega, que ao ser levada para o Tártaro por Hades, todos os personagens da mitologia grega, acaba comendo 3 sementes dessa fruta e com isso selando seu destino no mundo inferior, o mundo oculto, o mundo místico, né? Aquele mundo que a gente pode considerar como inferno, já que ela não poderia regressar ao mundo do vivo se comesse qualquer coisa do mundo inferior. É por isso que Perséfone precisava retornar ao mundo inferior por 3 meses a cada ano, os quais simbolizavam a estação do inverno. Então vocês estão reconhecendo algumas coisas na história? Pois é, por isso que no livro Sol da Meia-Noite a capa tem a romã. Porque se é a visão da história de acordo com a visão do Edward, o Edward pertence ao quê? Ao mundo inferior. Ele é um vampiro. E em algumas das nossas aulas eu comentei com vocês sobre as figuras mitológicas relacionadas justamente a esse mundo de simbologia, né? E aí, olha, a maçã é vista como a fruta do pecado, da tentação, que é a primeira capa da visão da bela, aquela coisa mais da pureza, do romântico, enquanto aqui eu tenho uma visão mais ligada ao mundo oculto. E originária da Pérsia, essa fruta é considerada uma relíquia sagrada da natureza, sendo utilizada desde a antiguidade para simbolizar o amor, a vida, a união, a paixão, o sagrado, o nascimento, a morte e a imortalidade. Então a gente consegue perceber o porquê da romã na capa do livro, ok? Então eu espero que vocês até agora estejam bastante interessados em ler essa novidade da saga, porque é a proposta da disciplina de literatura, né? Trazer para vocês a novidade, o gosto pela leitura e conhecer não apenas uma história, o filme, mas conhecer a autora, o que ela se propõe e o que é bacana no livro. Então a dica de leitura da nossa resenha literária, da nossa aula de literatura é essa, né? O Sol da Meia-Noite, já entendemos a capa e vamos entender como é que fica essa história de a vez do Edward contar. Vocês sabem que todas as vezes que nós falamos de um texto literário, a gente tem a questão do eu lírico. Quem é o eu lírico? É o narrador da história. É exatamente aquele que conta a história. Nós estamos falando de uma obra de ficção, mas independentemente disso, a gente sabe que a história ela tem um tempo cronológico, ela tem um enredo, ela tem os personagens envolvidos, cada um com as suas características, e o narrador dá a sua visão. Ele conta a história, ele interage com a história e com o leitor. Então aqui na obra a gente tem a visão do Edward, que é totalmente diferente da visão da Bella e de tudo aquilo que a gente assistiu no cinema e dentro dos próprios livros. Então quem não leu, o convite à leitura é imperdível. E aqui, meus amores, eu mostro para vocês do livro algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, olha, no livro, a autora, ela tem um recadinho para os fãs e para os leitores, olha, Crepusculete, é assim que ela chama os fãs da saga. Estou muito animada por finalmente poder compartilhar o Sol da Meia-Noite com você. E ela agradece pela leitura. E é por isso que eu escolhi trazer essa novidade para vocês, para sair daquela aula muito conceitual nossa e abordar essas características da literatura que são muito interessantes. E para deixar vocês bem curiosos, eu vou fazer a leitura aqui, olha, uma coisa que eu também achei bem interessante para mostrar para vocês, lembra quando a gente falou nas nossas aulas presenciais da ficha catalográfica, que é a certidão de nascimento do livro? Então, olha, aqui na obra, ela está na cor preta, justamente com uma pegada bem diferenciada. Então aqui a gente tem o ano de publicação, onde foi publicado, o autor, quem traduziu, quem desenhou a capa, né? Então isso aí é importante, vamos lembrar, né? E a gente começa aqui, olha, no primeiro capítulo, que é intitulado A Primeira Vista. Esse era o momento do dia em que eu mais queria ser capaz de dormir. Ensino médio. Talvez purgatório fosse uma palavra mais apropriada. Se havia alguma maneira de reparar meus pecados, sem dúvida, essa experiência deveria ajudar. Era difícil se acostumar ao tédio. Cada dia parecia mais insuportavelmente monótono do que o anterior.
Talvez até desse para considerar aquilo minha própria visão de dormir. Afinal, o que é o sono senão um estado inerte entre períodos ativos? Olhei para as rachaduras que atravessavam o gesso no canto mais distante do refeitório, imaginando padrões que não existiam. Foi a forma que encontrei de abafar o fluxo de vozes tagarelando dentro da minha cabeça, feito correnteza de um rio. Centenas delas eu ignorava por puro tédio. E aqui inicia o primeiro capítulo da história. O que a gente pretende com isso? Que vocês queiram ler a obra, que vocês se envolvam com a importância da leitura. Aqui na imagem também aparece um trecho do livro, da imagem do Beco Literário, que é um outro blog dedicado à leitura. Nós nos olhamos por um momento, enquanto eu processava que enquanto ela era meu primeiro amor, eu também era sua primeira paixão, pelo menos. Essa constatação me atingiu de uma forma estranha, mas também me deixou confuso. Certamente isso foi uma armadilha, uma forma nada sustentável dela começar sua vida romântica. Então aqui sempre é o Eduardo falando, ele é o narrador. Então vamos ler, essa é a nossa aula de hoje. Vamos lembrar que o simbolismo é algo presente na obra, com as características muito marcantes da escola simbolista da literatura. Nos vemos em nossa próxima aula. Até lá!